Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. No Questões de Família de hoje, se existe ou não obrigação de se pagar pensão alimentícia entre ex-companheiros após o fim de um relacionamento. Ex-Edu, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que prevê o direito, Edu, com relação a essa possibilidade, hein? Pois é, o casamento acaba, a união estável acaba. Será que os compromissos financeiros acabam também? É complicado isso, hein, Fernanda? Claro que não, né? É porque você viveu com aquela pessoa um tempo, né? Muitas vezes aquela pessoa colaborou decisivamente até para que você tivesse sucesso financeiro. E as pessoas esquecem disso, tá, Fernanda? As pessoas esquecem que quando se casam, quando constituem uma união estável, é que a colaboração indireta, às vezes, é até mais valiosa do que a colaboração direta. Na nossa cultura, é muito comum que as mulheres, principalmente, fiquem em casa no caso de filhos, ou que acompanhem os seus maridos quando há, por exemplo, uma promoção, uma mudança de local de trabalho, alguém que passou num concurso público, enfim, que precisou se mudar, geralmente é a mulher que acompanha. Dificilmente você vê o contrário, dificilmente você vê um homem acompanhando uma mulher quando ela ascende profissionalmente, não é verdade? É verdade, Edu. E isso aí acaba impedindo, muitas vezes, que essa pessoa tenha a sua vida profissional, que ela desenvolva uma profissão. Por quê? Porque ninguém quer instabilidade, né? As empresas, quando vão contratar, às vezes até se preocupam se é mulher, se tem filho, se não tem filho. E aí, como é que fica? Como é que fica que se é uma união, se é uma comunhão de afetos e de compromissos e de deveres e de direitos, o financeiro também tem que imperar. O ideal é que as pessoas tenham condições de prover o próprio sustento, mesmo depois que o casamento, depois que o afeto vai embora, que as pessoas tenham condição de prover o próprio sustento. Mas isso nem sempre é possível. Então, como é que o direito está entendendo essa situação? Está entendendo assim. Como regra, não haveria direito a essa pensão depois do casamento acabar, depois da união estável acabar. Como regra. Mas as circunstâncias que foram efetivamente vivenciadas por aquele casal podem interferir no sustento pós-relação afetiva. Então, se alguém não tem condições de prover o próprio sustento depois que a relação acaba, aquele que tem fica, sim, obrigado ao pagamento. Agora, atenção, Fernanda. Como esses alimentos são considerados excepcionais, extraordinários, o STJ tem limitado o prazo de pagamento. Então, como regra, tem estabelecido um prazo máximo de 2 anos. É como se fosse uma transição, Zedu? É como se fosse uma transição, inclusive recebe esse nome. São chamados alimentos transitórios, que seria só para permitir que a pessoa faça a sua reinserção no mercado de trabalho. Agora, Fernanda, vamos combinar que agora, com um país que ainda não está naquele crescimento econômico que a gente gostaria, né? Porque o que a gente gostaria era de um aumento de PIB de pelo menos 2 dígitos anuais, né? Mas isso está longe da realidade. Então, nós ainda não temos todo o mercado de trabalho aberto. E aí vamos pensar naquelas pessoas que tiveram casamentos de mais de 30, 40 anos e que se divorciem. Nós falamos há um tempo aqui no Questões de Família sobre o divórcio cinza, né? O divórcio já na maturidade. E para esses casos, a pessoa está lá com mais de 50 anos, vai se reinserir no mercado de trabalho? Será que consegue realmente se reinserir no mercado de trabalho, mantendo o padrão de vida que tinha que tinha ao tempo daquela união afetiva? É difícil, né? E agora, com as inteligências artificiais diminuindo consideravelmente os postos de trabalho, como é que se faz? Então, para esses casos, onde você não consegue a reinserção do mercado de trabalho, seja por questões dessas que a gente está falando, seja por uma questão de doença, de idade mais avançada, aí sim, esses alimentos podem se tornar permanentes. Eu não sei se permanente é um termo adequado, porque
é igual o poema, né? Que seja eterno enquanto dure, não é assim? Ou seja, enquanto durar aquela situação de necessidade, o responsável continuaria pagando essa pensão. Mas preste atenção, se essa pessoa consegue uma colocação no mercado de trabalho ou se constitui uma nova união estável ou casamento, aí também perde o direito, tá bom, Fernando? Ô Zedu, mas para ela conquistar esse direito, né, essa pensão transitória, ela também tem que provar essa necessidade, né? Exatamente. Não é um Exatamente. acordo ali de... Não, pode ser por Pode até acordo, ser informal de divórcio. pode. Informal não, nada, a gente nunca recomenda acordo informal. A lei sempre determina que o acordo seja formalizado e homologado. Se você pode até entre pessoas adultas fazer um contrato escrito e tal, mas informal não. Tem que ser documentado, tá? Por uma questão até de segurança. Agora, as partes podem sim, conversando uma com a outra, dizer, olha, eu vou precisar de uma pensão de 2 salários mínimos ou de 10 salários mínimos por X período de tempo. E vão formalizar aquilo, não tem problema nenhum. Agora, não existe nada automático no direito, né? Tudo a pessoa tem que correr atrás. Então, se você acha que você tem direito, você tem que procurar um advogado de sua confiança e materializar aquele direito. E o bom advogado, naturalmente, vai sempre tentar um acordo, né? Antes de se partir para a briga. Porque briga em família não é recomendável, ainda que seja de um casal que não tem mais a conjugalidade, né? Que se separou. Às vezes tem filhos e tal. E isso é importante a gente sempre ressalvar. Tá? E tem que provar, sim, a sua necessidade. E a parte responsável pelo pagamento tem que provar que, eventualmente, não possa arcar com aqueles pagamentos. Porque vamos presumir que pode. Tá? E, Zedu, uma coisa é a pensão para o ex-cônjuge e a outra é a pensão para os filhos, né? Totalmente diferente. A pensão para os filhos é regra. Ela é decorrente do poder familiar, ela tem regramento explícito no nosso Código Civil e ela não pode ser afastada. Ela é regra. E outra, as necessidades dos menores são sempre presumidas, embora a quantificação dessas necessidades demande prova. Mas a necessidade das pessoas com menos de 18 anos é presumida e é responsabilidade dos pais, na proporção de sua renda, arcar com isso. E quando eu falo dos pais, eu estou falando de pai e de mãe, tá, Fernando? Perfeito. É responsabilidade dos dois sustentar os seus filhos menores. Esse do cônjuge, ele é decorrente do princípio da solidariedade familiar, é excepcional, normalmente temporário, a não ser em casos que são a exceção da exceção, né? Que vão ser fixados de forma mais permanente, mas o dos filhos não. E o dos filhos ele é sempre fixado de forma permanente. E mesmo que os filhos completem os 18 anos, a pensão não cessa automaticamente. A pessoa tem que entrar com outro processo e demonstrar que a situação mudou, que aquele filho não precisa mais dos alimentos. Eu vou finalizando aqui com a participação de uma ouvinte nossa, vou preservar o nome, mas eu acho que é um retrato de muitos na sociedade, sabe? Ela fala assim, Zedu, eu já trabalhei muito, só que hoje eu só cuido da casa, não tenho renda. E ela diz que não trabalha como cuida da casa? Então, tá vendo? Pelo amor de Deus, ela talvez trabalhe mais do que trabalhava antes. Verdade. Ela não tem renda, né? Porque esse trabalho invisível de cuidado com o lar conjugal, ele não é enxergado pela sociedade, mas ele existe e ele é duro. O tal da arrumar a casa, Fernanda, vamos combinar, hein? É um serviço que não tem fim. Que ninguém quer, né? Não, eu não quero. Eu sei disso. Me dá 500 petições para fazer, mas não me manda cuidar da casa, não, porque é muito trabalhoso. Claro que a gente coopera, né? Que a gente tem a solidariedade também aqui nas questões domésticas e tal, mas é um trabalho importantíssimo e que muitas vezes serve de sustentáculo para que o outro alcance o sucesso profissional. E merecia até um reconhecimento maior, tá? E você vê que as próprias pessoas falam, eu não trabalho, eu só cuido da casa. Deus me livre, só cuidar da casa. Porque é penoso e não tem o reconhecimento devido. Agora, se ela não tem renda e se isso está sendo utilizado como um acordo conjugal, nenhum problema, mas tem que ser questionado numa eventualidade de uma separação,
tem que ser questionado e tem que ser arbitrado os alimentos, porque essa pessoa que já trabalhou, provavelmente com uma certa idade, vai ter dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. Ô Zedu, obrigada, viu, pelo seu destaque e sua participação aqui conosco, hein? É sempre uma alegria falar com os nossos ouvintes, Fernanda. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até semana que vem.